você vai participando do sorteio de ingressos, a gente vai entrar aqui onde o nosso ouvinte gosta. O nosso ouvinte gosta de o quê? Análise, né? E de assuntos que a gente põe o dedo na ferida, expõe a realidade, traz aí os fatos. O caso é a polêmica que eu tô trazendo agora, porque tem um grupo de pais e mães de uma escola de Curitiba que estão analisando se eles vão processar um vereador do PT aqui da capital pelo que eles consideram ser ofensas publicadas em uma rede social. O caso envolve o vereador, que agora também é um deputado estadual eleito, Renato Freitas, do PT, né? Pais e mães de alunos do Colégio Marista em Curitiba dizem que estão se organizando, querem processar o Renato Freitas em razão de uma publicação que ele fez nas redes sociais que esses pais consideraram como uma ofensa, tá? A gente até trouxe aqui esse post na semana passada, porque ele publicou nas redes sociais lá um vídeo, né, de alunos do colégio que teriam supostamente feito um símbolo nazista com ketchup num sanduíche. E aí na mensagem ele escreveu o seguinte, tá? Abre aspas. Colégio Marista de Curitiba foi palco de uma manifestação fascista protagonizada pelos filhos da classe média branca que os educa para insensibilidade, violência e intolerância. Voltem para o esgoto, fecha aspas. A manifestação do vereador repercutiu na Câmara. A gente trouxe inclusive ao vivo aqui no dia, né, o Pier Petruziello, que é o líder do prefeito Rafael Greca na Câmara, bateu boca com o Renato Freitas, disse que então que todo mundo que o PT, a fala dele era uma coisa assim, que o PT disse que o amor venceu, mas que tipo de amor que manda essa mensagem aqui, chamando a classe média branca toda de fascista, racista, esgoto e tal. E aí o Renato Freitas tentou argumentar, o Pier mandou ele calar a boca, foi um momento assim bem tenso lá na Câmara de Vereadores. Mas depois que isso tudo aconteceu, né, agora vem os pais pensando em tomar medidas jurídicas. Então tem um pai que faz parte dessa organização, eles também estão conversando com vereadores que pedem uma representação lá na Câmara, que é o Gustavo Salles. Então vamos ouvir aí o que esse pai falou sobre esse episódio, ouvintes. Foi conversado com outros vereadores para que faça uma representação, né, junto à mesa da Câmara, exigindo uma retratação, porque ele xingou, falou que eram fascistas, que eram, enfim, usou um monte de palavras assim de baixo nível, e assim, a gente está se organizando em abrir um processo em separado, cada pai abrir um processo em separado. Então tá aí, ele é um dos pais, tá querendo dizer que não vai ser um processo conjunto, eles estão analisando aí essa situação toda, né? No dia até a gente abriu espaço aqui e pediu para nossa repórter, que é a Beatriz Frener, que acompanhava a Câmara de Vereadores, para trazer o contraponto do vereador Renato Freitas, caso ele quisesse manifestar, porque quando ele bateu boca com o Pier, né, que disse para ele, o amor não venceu, você vai postar esse tipo de coisa e tal, não sei o quê, e como ele queria argumentar e o Pier começou a falar, cala a boca, para ele, apontando o dedo, ele disse tem que se inscrever se quiser falar. E aí a gente pediu para a Bia, se tivesse um contraponto, trazer, o que não aconteceu, tá? Então, por meio de nota, o Colégio Marista informou que repudia qualquer atitude ou comportamento que represente violência, seja verbal, simbólica, psicológica ou física. Diz que tem quase 100 anos de história, compromisso com uma educação pautada nos valores cristãos maristas, que atuou sempre em prol do acolhimento da diversidade cultural, dos respeitos à escolha particular de cada uma da família dos estudantes e do pluralismo. Nossa enquete no YouTube pergunta se os estudantes devem ou não se manifestar dentro de escolas e universidades. E aí, Riva, nesse caso a gente tem aí esse episódio que não chegou a ser exatamente como a gente está vendo em vários pontos do país, né? Uma mobilização grande de vários alunos no intervalo, por exemplo, foi uma situação pontual que a escola se manifestou, mas a gente quer a sua análise aí sobre essa sequência de movimentos que vem acontecendo entre estudantes. Rafa, é muito claro para mim. Muito claro para mim que nós estamos falhando como sociedade com os nossos jovens. Para mim isso é muito nítido, nós estamos falhando dentro das nossas casas, eu também estou falhando, eu sou pai, eu também estou falhando. Em alguns momentos me pego falando algumas coisas perto das minhas filhas que depois eu falo, meu Deus, vão replicar por aí, eu não devia ter falado. Mas aí é o momento em que eu chamo para explicação. A educação moral e ética é do pai e da mãe. A escola pega essa moral e essa ética, põe ela à prática para trazer e agregar conhecimento. Mas as escolas também estão falhando. Porque não evoluíram. As escolas não evoluíram dos últimos 500 anos para cá na forma de educar.
Nós temos uma outra da educação, nós temos uma outra necessidade, nós temos um outro aluno, nós temos uma outra sociedade. E a escola não acompanhou, a escola, a universidade, seja lá quem for. Seja lá quem for. É o momento, então, de trazer esse debate. Eu acho justo os pais processarem o Renato Freitas. É justo, é um direito deles. Eu sempre falo aqui, liberdade é assim, eu sou um liberal total. Pode falar o que você quiser, desde que não seja criminoso. Mas se você fala e atinge a honra e a moral de alguém, essa pessoa se sente assim, ela tem que ir pra justiça e pedir mesmo as coisas. Só que são mais de 50 pais, são mais de 50 ações que ele vai ter que responder. E tem que ser dessa forma. É hora dessa escola chamar todo mundo pra sentar e conversar com um debate. Todas as famílias. Vamos explicar pra essa molecada o que é direito, o que é esquerda. O que é o humanismo liberal. O que é o humanismo que temos hoje contemporâneo? Quais são as formas de humanismo que existem por aí? Como é que a gente se posiciona politicamente? O que é democracia? Da onde surgiu? Para quê? São aquelas aulas de história, geografia e tudo mais que a gente diz que são chatas, que a gente não quer ver. Só que a história, mais do que um estudo do passado, é uma projeção de futuro, não só a compreensão de presente. A gente precisa entender história para não repetir os erros do passado, porque quando a gente não quer ver história, a gente repete os mesmos erros. De intolerância e tudo mais. Essas crianças precisam aprender o que é o nazismo. Essas crianças precisam aprender o que é o comunismo. O que foi o Holodomor, o que foi a perseguição a outras etnias. A gente tem que parar de endeusar as grandes figuras. A gente precisa desmistificar as grandes figuras. Lenin, Stalin, Hitler, Abraham Lincoln, que muita gente dá um valor a ele e a ideia original era um pouco diferente. A gente precisa mostrar os fatos verdadeiros e debater e crescer. Se as escolas não fizerem isso, elas estão falhando. E os pais hoje têm que vir juntos nessas comunidades. Quando a gente deixa de entender a história, a gente repete os mesmos erros gravíssimos. E aí o mundo entra nesse parafuso que nós estamos vendo mais uma vez. Desmistificar. Lembre-se que a história é contada pelos vencedores. Com a versão deles. A gente precisa quebrar tudo isso e entender como as coisas funcionam de verdade e não permitir apologia a coisas absolutamente criminosas como o comunismo radical, como o nazismo, como os ultras, o ultra-esquerda e o ultra-direita. Isso a sociedade não pode tolerar mais, de maneira nenhuma. Mas é preciso trazer luz para essa molecada, conhecimento para essa molecada. E eu, se estivesse no lugar desses pais, quem quer respeito tem que respeitar, é a regra básica. Se eu quero o seu respeito, eu preciso respeitar você. O Renato Freitas não respeitou essas famílias. Isso para mim é nítido e claro. Que estes pais ingressem na justiça e que a justiça decida. Apenas e tão somente assim. A justiça é o equilíbrio nisso tudo. E que ela seja inteligente na hora de decidir, porque soberana ela é. Mas que seja inteligente também. Não é possível que uma pessoa que tem um cargo público chame parte da sociedade, que provavelmente teve gente que votou nele, parte da classe média branca votou nele. De esgoto. Que voltem para os esgotos os radicais. Inclusive, com um posicionamento desse, o senhor Renato Freitas se coloca também como uma pessoa radical que não aceita o outro lado. E eu não estou falando do outro lado, daqueles garotos e garotas que defenderam o nazismo, porque isso é criminoso. Isso eles precisam entender que isso é um crime. Essa apologia, essa defesa. Mas a gente precisa recobrar o equilíbrio. E vai começar com essa molecada. E a escola tem que participar disso. Chega de uma escola passiva. É preciso uma escola ativa que entenda a sociedade de hoje em dia. Aquela escola da cadeirinha enfileirada, que foi a minha, que foi a sua, Rafa, da maioria de nós, ela ficou no passado. Ela já tem mais de 500 anos e ela precisa evoluir. Ela necessita evoluir. As necessidades da sociedade contemporânea moderna,
As necessidades são outras. 10 horas e 47 minutos.